Glória a Deus, você está feliz com Jesus? Eu quero combinar uma coisa com você. Enquanto eu estiver pregando, quanto mais você falar, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, eu vou pregar melhor. Quanto menos você falar, eu vou pregar pior. Combinado? Fazer outro combinado também. Quanto mais você falar, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, eu prego mais rápido. Aí se você falar bem pouco, eu prego até meia-noite. Até vou pregar 5 horas. Combinado? Eu acho que você não entendeu nada, porque até agora você não está falando nada. Igreja é lugar de você falar, irmão. Fica falando, louvado seja o teu nome. Senhor, abre os olhos do meu coração. Você que ora em línguas, você pode ficar orando em línguas baixinho, só você e Deus aí, e se enchendo do Espírito. E glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Bom, hoje eu vou pregar a segunda mensagem de uma série que eu comecei em dezembro, chamada O Mundo Espiritual. O mundo espiritual é real. Tudo que você vê, tudo que é visível, foi criado pelo invisível. O invisível é antes do visível. O invisível é mais poderoso do que o visível. O Deus invisível, que nós não podemos ver, criou tudo o que nós vemos. O mundo espiritual é muito, muito real. A primeira mensagem dessa série eu preguei, e nós ensinamos aqui que a rebelião é feitiçaria. E como pessoas estão praticando feitiçaria dentro de casa, sendo rebeldes, né? E foi muito tremendo, você pode ver, está lá no nosso canal do YouTube. Mas hoje eu vou falar uma coisa, quando eu falar o título, você já tem que jogar as cadeiras para cima, tá? Dentro dessa série, né, o mundo espiritual, o que nós vamos falar hoje é a autoridade do crente. O crente é cheio de autoridade. E você precisa entender essa autoridade para você vivê-la em sua totalidade. Amém? Agora, para você entender essa autoridade, antes você precisa entender o que significa a vida eterna. Muita gente tem pensado de maneira errada que a vida eterna é aquela vida que vamos viver depois que a gente morrer nesse corpo, né? Bom, isso está errado. Veja, se a vida eterna fosse a vida após a morte do corpo, então o mundo inteiro teria a vida eterna. Porque todo mundo, tendo Jesus ou não tendo Jesus, a vida deles vão continuar depois que eles morrerem aqui. Você está entendendo? Todo mundo, nesse sentido que é errado, tem a vida eterna. A diferença entre um e outro é o lugar para onde eles vão, né? Uns, infelizmente, vão para o lago de fogo. Outros vão para a presença gloriosa de Jesus. Então, mas veja, todos nesse sentido errado têm a vida eterna. Então, eu quero te mostrar hoje que a vida eterna não significa isso. Para te mostrar isso, eu quero te lembrar, né, que o Novo Testamento foi escrito na língua grega e nós temos, obviamente, falamos em português, lemos no português. Mas, para você entender isso, há várias palavras gregas traduzidas como vida. Eu quero te mostrar algumas. Olha aí a primeira. Olha o significado dela. Respiração, fôlego da vida, força vital que anima o corpo e é reconhecida pela respiração. Essa aí é uma palavra grega que no Novo Testamento é traduzida como vida, tá? Agora vamos a essa segunda palavra. Essa é muito conhecida, os brasileiros falam bios, né? No grego não se fala assim, mas por isso nós estudamos biologia, tá certo? Então tá aí o significado. Vida, vida num sentido amplo, né? É o período ou curso da vida, aquilo pelo qual a vida é sustentada, recursos, riquezas, bens e assim por diante. Há ainda uma outra palavra que no Novo Testamento é traduzida como vida, e no grego é essa palavra aí que está aparecendo para você. Ela significa a idade, o tempo de vida, a idade, o prazo ou a duração da vida. Então, todas essas palavras que você está vendo até agora são traduzidas no Novo Testamento como vida. Agora, quando está escrito no Novo Testamento vida eterna, nunca nenhuma dessas palavras é usada. O que é traduzido no português para vida eterna é a junção de duas palavras. Então, eu vou colocar para você aí agora. Ó. Vida eterna é essas duas palavras junto aí. Zoe e ionios. Vida eterna é a junção dessas duas palavras. Agora, o Zoe, eu vou colocar para você o significado aí agora. Significa, olha lá, vida.
o estado de alguém que está, fala comigo, está, cheio de vitalidade ou é animado. Esse animado não significa aquela pessoa que está animada para fazer exercício físico, não. Vou te explicar o que é esse animado. Imagina que tem um bonequinho aqui, aí Deus vem e sopra nesse bonequinho o fôlego de vida dele. Então, esse bonequinho foi animado pela vida de Deus. Ele ficou em pé e agora ele anda, ele tem vida. Mas veja bem, ele foi cheio de vitalidade. Então, Zoe não é uma vida que todo mundo tem. Só pode ter Zoe quem é cheio de Zoe. Então, Zoe é essa vida de Deus, que Deus nos enche. Agora, a outra palavra, eu vou colocar para você, porque é a junção de duas palavras, significa sem começo nem fim. Aquilo que sempre tem sido e sempre será. Sem começo, sem fim, nunca termina. Então, o que é isso aqui? Fala comigo. Quando eu entreguei minha vida a Jesus, você não vai falar não? Eu vou pregar 5 horas, eu estou avisando. Diga, quando eu entreguei minha vida a Jesus, eu nasci de novo. O que isso significa? Isso significa que agora você não leva mais a vida na carne. Você nasceu de novo pelo Espírito. Você foi cheio do Zoe de Deus. Por isso nós fomos sepultados com Cristo na morte pelo batismo. Nós morremos e recebemos o Zoe de Deus, a vida de Deus dentro de nós. Então, essa vida de Deus, ela é eterna. Deus não teve início de existência. Pastor, mas eu nasci há poucos anos atrás. Pois é, você nasceu na carne há poucos anos atrás. Mas a vida que você tem agora, que nasceu de novo, não é mais sua. É a vida de Deus em você. E essa vida é eterna. Sempre tem sido e sempre será. O pastor Emílio, algumas pessoas conheceram ele aqui. Ele faleceu há 2 anos atrás, aos 83 anos de idade. E aos 83 anos de idade, umas pessoas fizeram um vídeo dele, perguntando para ele assim, pastor Emílio, o que o senhor tem a nos dizer aos 83 anos de idade? E ele falou com uma voz bem firme assim, que eu sou jovem demais para alguém que vai viver uma eternidade. Então, nós não teremos a vida eterna, nós já temos. A vida de Deus já está dentro de nós. Guarda essa revelação, porque nós vamos usá-la daqui a pouco, tá certo? Muito bem, então, Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesus disse aos apóstolos, para quem que ele disse mesmo? Aos apóstolos, ele disse assim, e disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele disse a quem? Aos apóstolos. Aí olha o que ele disse, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então veja, os apóstolos iam pregar, lá estavam as pessoas. Daquelas pessoas, quem cresce seria salvo, tá certo? Aí olha o que ele fala, estes sinais hão de acompanhar a quem? Aos apóstolos? Lê aí. Estes sinais hão de acompanhar os apóstolos? Hão de acompanhar quem? Aos que creem. Então, isso que vai falar agora é para todo crente, não é para os apóstolos, não é para os pastores somente, não é para os profetas, é para todos os que creem. Você crê em Jesus? Se você crê, isso é para você. Então aqui agora vão falar 5 coisas que vão acompanhar os que creem. E ele diz, em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados.
Deixa eu te explicar. Jesus disse o seguinte: se nós queremos mesmo o reino de Deus, nós devemos ser como as crianças. O que Jesus queria dizer? Deixa eu te contar uma história. Um dia eu estava na minha casa e o meu filho do meio era bem pequeno, o Estevão. E eu falei com ele assim: filho, daqui a pouco nós vamos ter um tempo de oração aqui em casa, nossa família, tá? Então, você brinca um pouquinho aí, mas já já nós vamos ter um tempo de oração aqui. Vai ser muito precioso, Jesus vai vir falar conosco. Por que eu falei isso? Porque a Bíblia é clara que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali Jesus estaria. Não é verdade? Muito bem, eu falei aquilo com o Estevão, ele continuou ali brincando um pouquinho, eu saí, fui resolver umas coisas, eu acho que na cozinha e tal. Algum tempo depois eu voltei para a sala onde eu tinha falado com ele, e ele estava todo arrumado, bem vestido, colocou tênis e tudo. Eu falei: Estevão, por que você pôs essa roupa? Eu não estava entendendo. Aí ele me disse: pai, é porque o senhor não disse que Jesus vai vir aqui, eu quero estar arrumado para recebê-lo. Você entende a pureza prática de uma criança? Então você fala com uma criança assim: impõe as mãos sobre o doente, ele ficará curado. Ela não duvida, ela impõe as mãos. E é assim que nós devemos crer na palavra de Deus. Então eu vou falar um pouco com você agora sobre essas 5 coisas. A primeira: expelirão demônios. Fala isso comigo. Você lembra que Satanás enganou Eva no Éden? Você lembra daquilo? Mas você lembra também que Jesus expulsou Satanás de Pedro? Lembra disso, do apóstolo Pedro? Você se lembra também que lá na ceia, quando Jesus estava lá na ceia, ele deu um pedaço de pão molhado para Judas? Depois Judas comeu aquele pão, a Bíblia diz que Satanás entrou nele. Satanás plantou em Judas aquela ideia de trair Jesus. E depois que Satanás entrou nele, ele saiu para trair Jesus. Você lembra disso? Mas interessante, quando Jesus expulsou o demônio de Pedro, nenhum dos discípulos viram que o demônio estava lá, que Satanás estava lá. Quando Satanás entrou em Judas, ninguém viu, nenhum dos discípulos viu que Satanás entrou em Judas. Sabe o que eles acharam? Que Judas tinha saído para fazer alguma caridade, dar alguma esmola para os pobres, ou comprar alguma coisa que Jesus tinha mandado. Eles não viram. E o que eu quero te dizer? Fala com quem está do seu lado aí, você está muito calado. Fala mais, fala mais. Demônios sempre operam escondidos. Demônios estão operando na sociedade o tempo todo. E nós temos autoridade para expulsá-los. Demônios estão agindo nas famílias. Muitas vezes na família de crente. E eles estão deixando. Não! Nós temos autoridade para expulsá-los. Você tem dúvida disso? Olha o que diz Efésios capítulo 2, versículo 2. Olha lá. Nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Presta atenção, fala comigo. O curso deste mundo é segundo o príncipe da potestade do ar. O que a Bíblia está dizendo é que são espíritos malignos que estão guiando o curso deste mundo. Você está me entendendo? E ele continua dizendo: do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Uau! Há um espírito maligno atuando nos filhos da desobediência. Você acha que essas pessoas que estão no pecado, que estão vivendo uma vida pecaminosa longe de Deus, elas estão vivendo aquilo porque simplesmente querem? Não, eu quero viver longe de Deus. Não, não querem. Elas estão presas. Espíritos malignos que estão atuando nos filhos da desobediência. Principados e potestades que estão guiando o curso deste mundo. Quem está comigo? Agora eu quero que você entenda. Lembra do Zoe de Deus, da vida de Deus? Então eu quero que você entenda isso aqui. A ciência vai falar que o nível mais baixo de vida é o reino mineral, né? Depois o reino vegetal. Depois o reino animal. Depois nós. E aí a ciência para. A Bíblia não para. Depois de nós, há
uma outra vida, que é a vida angelical. Os anjos são muito maiores do que nós em força e poder. Por isso Satanás domina o homem, porque Satanás é um anjo, um ser angelical que caiu. E é um nível de vida maior, mais poderoso do que o nível de vida humano. Quem está me entendendo? Aqui que está a coisa. O que está acima da vida angelical? Veja bem, nós temos a vida mineral, a vida vegetal, a vida animal, a vida humana, a vida angelical. O que está acima da vida angelical? A vida de Deus. Você está comigo? Então, a vida vegetal, a vida animal, a vida humana, a vida angelical e a vida de Deus. O que aconteceu quando você nasceu de novo? É que você deixou de ter a vida humana que está abaixo da vida angelical. E você passou a ter a vida de Deus, que está acima da vida angelical. Você está entendendo? Então, o Zoe de Deus, a vida de Deus agora está em você. Então, a ordem inverteu. Você está entendendo? Acho que não está, não. Eu acho que se você estivesse entendendo, você está jogando as cadeiras para cima e gritando. Deixa eu te falar o que é autoridade. Imagina que vem uma carreta enorme, carregada, muito pesada, em uma rodovia. Aí chega um homem lá, um doidinho lá de chinelo e bermuda, corre na frente da carreta e faz assim. O que vai acontecer? Vai morrer, né? Vai morrer, certeza. A carreta tem muito mais poder, muito mais força que o homem. Vai passar por cima dele. Mas o que vai acontecer se naquela mesma rodovia, naquela mesma carreta, um homem fardado com uma farda militar da polícia entrar na frente da carreta e fizer assim? O que vai acontecer? A carreta vai parar. Porque apesar daquele homem ser menor em força, ele é maior em autoridade. Deixa eu desenhar para você que não entendeu. Como homem, você é menor em força do que Satanás. Mas o Senhor diz, eis que vos dou autoridade. Então você tem uma farda espiritual. E não importa quão poderoso Satanás é, quando você faz isso. Ele tem que parar. Porque não é um homem dizendo, é a vida de Deus dizendo. É a autoridade de Deus dizendo. Ele tem que parar. Então eu estou dizendo, você tem autoridade. Se você nasceu de novo pela fé em Cristo Jesus, você tem autoridade. Não deixe o diabo fazer o que ele quer. Amém? Então essa é a primeira coisa, expelirão demônios. A segunda coisa é falarão novas línguas. Se você estudar profundamente, isso diz muito mais do que parece dizer. Porque nós poderíamos pensar, por exemplo, naquela língua para edificação pessoal, aquela que nós falamos e ninguém entende senão Deus. É maravilhoso, devemos falar, você deve falar no seu tempo a sós com Deus, é maravilhoso. Na igreja você pode falar baixinho, você e Deus, é como a Bíblia nos ensina, você pode falar em todo tempo em línguas. Maravilha. Mas se você estudar o que está falando, falarão novas línguas, você vai entender que é uma nova linguagem. Uma nova linguagem. Não é apenas aquela língua para edificação pessoal, mas o crente verdadeiro, ele tem uma nova linguagem. O crente verdadeiro, ele não fala imoralidade. O crente verdadeiro, ele não fala impureza. O crente verdadeiro não fala maldade.
O crente verdadeiro não fala depreciando quem quer que seja. O crente verdadeiro não fala mal de ninguém por nenhum motivo. O crente verdadeiro não fala derrota, não fala doença, não fala fracasso. O crente verdadeiro tem uma nova linguagem. Essa linguagem é uma linguagem de vitória. Essa linguagem é uma linguagem santa, pura, é uma linguagem que edifica, é uma linguagem que abençoa, é uma linguagem que promove o reino de Deus em todo lugar. O crente tem uma nova linguagem. Agora, Tiago, na sua epístola, ele fala uma coisa, ele fala assim, ó, a língua é fogo. Fala comigo assim, a língua é fogo. Diz que o homem, Tiago diz que o homem domou tudo, mas não conseguiu domar sua língua. E ele fala que a língua, ele fala, vede como uma fagulha põe em chamas tão grande selva. Uma fagulha. Mas veja que ele não está falando de incêndio, ele está falando da língua. O que ele está falando? Olha como uma pequena palavra destrói a sua vida. Destrói o seu futuro. É isso que ele está falando. Ele está falando também que a língua é como o leme do navio. E ele fala, olha, como um navio tão grande, ele é guiado por um pequeno leme. Assim também, a nossa vida é guiada pela nossa língua. Neurocientistas e neurocirurgiões falam que o centro da fala no cérebro comanda todo o cérebro. E o cérebro manda a informação da fala para todo o corpo. Eu vi há pouco tempo agora um podcast com uma neurocientista dizendo que o corpo demora 45 minutos para descontaminar das enzimas e hormônios que são liberados, destrutivos, quando você fala uma palavra negativa. 45 minutos para o corpo voltar ao normal, quando você fala uma palavra negativa. Então, até a ciência hoje concorda que uma pessoa que fala doença fica doente. Então tem gente que, por exemplo, os gases dentro dela estão se ajeitando lá no intestino. Aí ela sente aquela dorzinha. Tem gente que fala assim, ai, eu acho que eu estou ficando doente, estou sentindo tanta dor. Agora você está de fato ficando doente. Vou te ensinar como é que você faz. Ai, eu acho que Deus está pondo tudo dentro do lugar, tudo no lugar certo dentro de mim. Eu estou sentindo as coisas mexendo. Deus está colocando tudo no lugar certo. Louvado seja Deus, eu vou viver até os 120. Então nunca fale fracasso. Nunca. Nunca fale derrota. Nunca. Nunca fale doença. Nunca. Você abençoa. A Bíblia diz que de uma mesma fonte não pode jorrar água doce e água salgada. A boca que bendiz não pode amaldiçoar. Nunca. Eu tenho um filho, está aqui, fica de pé, filho, por favor. Esse é um dos meus filhos. É um homem, tem o meu tamanho, veste as minhas roupas. Maravilha. Esse homem, nenhuma única vez me ouviu falar qualquer adjetivo negativo a respeito dele. Nunca. Ele é um homem hoje, desde criança. Mesmo que pareça simples, tipo assim, chato, é uma coisa leve, né? Ele nunca ouviu eu falar que ele está chato ou que ele é chato. Ele nunca me ouviu falar que ele é bobo. Ele nunca me ouviu falar nenhum adjetivo negativo sobre ele, nunca, nenhuma única vez na vida. Porque eu sei que palavras definem destinos. Eu me lembro uma vez, quando ele era bem jovem, talvez uns 3 anos de idade, bem pequenininho, eu chamei a atenção dele por uma coisa errada que ele fez, e ele começou a chorar. Aí uma pessoa que estava perto da gente falou assim, rapaz, esse menino está muito mole, um negocinho desse aí, ele já está chorando. Eu falei com ele assim, com essa pessoa, com todo carinho, deixa eu te falar uma coisa. Esse menino não é mole. Esse menino é forte e valente. Eu vou te falar por que ele está chorando. Porque a Bíblia diz que mais profundo entra a repreensão no sábio do que 1000 açoites no burro.
É o que a Bíblia diz. Então ele está chorando porque ele é sábio. Uma pequena repreensão entra profundo nele. Ele medita sobre aquilo e não faz nunca mais. Por que eu estou te mostrando isso? Porque eu nem falo, nem deixo alguém falar nenhuma maldade sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre os meus filhos, sobre a minha esposa. Você pode ter certeza. Se um dia alguém falar perto de mim, eu falo: está repreendido, quebrado, cancelado, anulado, afogado, morto, queimado, essas palavras. E aí eu declaro o contrário. Entendeu? Se a pessoa declarar uma palavra de derrota, eu falo: está quebrada essa palavra em nome de Jesus, essa palavra não tem autoridade sobre minha vida, a maldição sem causa não encontrará pouso, minha família é bem sucedida, minha família é saudável, minha família é feliz, minha família é próspera, essa é a vontade de Deus para minha família. Pode sentar, filho. Você tem uma nova linguagem. Olha como isso é profundo. Mateus 21, 19. Eu estou à vontade para pregar 2 horas. Vocês estão falando pouco mesmo? Agora vocês querem que eu pregue pouco, é? Mateus 21, 19 diz assim: e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. E não achando senão folhas, o que ele fez? O que ele fez? Disse-lhe, Jesus disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira. Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas mesmo se a este monte, meu Deus do céu, mesma palavra sendo dizendo, você não diz. Se a este monte, abre a sua boca, fala: disseres. Você tem que aprender a falar, querido, falar. Falar. Mesmo se a este monte disseres: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. Agora, você não vê Jesus amaldiçoando nada, nem ninguém. Jesus fez uma coisa para ensinar para os discípulos: o poder das palavras. Você diz a figueira para ela secar, ela seca. Você tem que ter bem claro o que precisa secar na sua vida. E aí você manda secar. Você precisa ter bem claro o que precisa florescer na sua vida. E aí você manda florescer. E se você diz, vai acontecer. Amém? Próxima coisa: pegarão em serpentes. Veja bem, Jesus não está mandando as pessoas sair por aí caçando serpente e pegar com a mão. Obviamente não. Porque isso até iria contra um princípio bíblico. Nós não podemos tentar o Senhor nosso Deus. Tá certo, querido? Então, lembra quando Satanás falou com Jesus para pular do templo? Jesus falou com ele: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Você não faz uma coisa contra a própria vida, propositalmente, para ver se Deus te livra. Você estaria tentando o Senhor. Agora, obviamente, essas serpentes que estão sendo ditas aqui são demônios. Não que isso não possa aplicar para serpentes naturais, mas veja, ele diz: pegarão em serpentes. Agora, deixa eu te explicar como que isso aplica. De uma maneira acidental, se você, por exemplo, coloca a mão em um lugar e lá tem uma serpente, realmente o Senhor é poderoso e isso é promessa para nós que aquele veneno não vai fazer mal. Isso aconteceu com Paulo, por exemplo, na ilha de Malta. Ele estava num navio e era inverno, estava muito, muito frio, aquele navio naufragou, né? E aí eles chegaram em uma ilha, congelando, estava muito frio. E aí logo eles acenderam uma fogueira, né, para livrar as pessoas ali da hipotermia, e Paulo estava ajudando, né, porque o homem de Deus é servo, né? Aí ele estava lá pegando gravetos e jogando na fogueira. Mas no meio daquelas madeiras que ele pegou tinha uma serpente. A serpente agarrou na mão e mordeu. Os homens daquela ilha falaram assim: a justiça persegue esse homem, porque tendo escapado da morte no mar, agora vai morrer por causa da serpente. E eles ficaram esperando a mão de Paulo inchar e ele cair morto.
mas nada aconteceu. Então eu estou só te mostrando que também aplica da maneira natural. Porém, eu quero te dizer que isso diz respeito a Satanás. A serpente é o que tentou Eva no jardim, você se lembra disso? Eu quero te falar uma frase. Eu gostaria muito que você entendesse essa frase aqui. Presta atenção. Toda palavra que te empurra para o seu ego carnal, para a vontade da carne, toda palavra que te empurra para longe do propósito de Deus, vem da serpente. Toda vez. Toda vez que uma palavra te levantar o ego carnal, te empurrar para fazer a vontade da carne, o desejo humano, e para longe da vontade de Deus, não importa se essa boca está saindo do maior apóstolo do planeta Terra, é a serpente falando na boca dele. Veja como isso funciona. Marcos capítulo 8, versículo 31, diz assim, Jesus, né? Então começou ele, Jesus, a ensinar-lhe que era necessário que o Filho do Homem, né, Jesus, sofresse muitas coisas. Fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto expunha ele claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Se você lê os evangelhos, o que Pedro estava falando assim, Jesus, de maneira nenhuma o Senhor vai passar por esse sofrimento. O que é isso? O Senhor é o rei que nós estamos esperando. O Senhor não vai para a cruz, não. Entenda bem. Isso é tudo que a carne de Jesus queria ouvir. Mas Jesus veio à terra com o propósito de ir para a cruz. Então, aquelas palavras que estavam saindo da boca de Pedro estavam fortalecendo o ego carnal e tentando conduzir Jesus para longe do propósito de Deus. Versículo 33 diz, Jesus, porém, voltou-se e fitando os discípulos, no plural, fala comigo, os discípulos. Ele olhou para todos os discípulos. Então, fitando os discípulos, respondeu a Pedro, arreda Satanás. Por quê? Porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Cogitar é pensar a respeito. Por que Jesus olhou firmemente, como o texto diz, fitou os discípulos? Porque eles precisavam aprender uma lição de nunca seguir o entendimento humano, a vontade humana que vai contra o propósito de Deus, pois quem está guiando essa vontade sempre é Satanás. Deus não está disposto a adaptar o evangelho à nossa vontade. Se você quer seguir Jesus, negue-se a si mesmo. Então tome cuidado com os bajuladores. Toma cuidado com gente que afaga a sua alma. Toma cuidado. Seja quem for. Toma cuidado. Qualquer palavra que levanta a sua alma te coloca para longe de um lugar onde é o propósito de Deus. Tudo que te tira da cruz é Satanás. Mas a Bíblia está dizendo, você pode pegar nessa serpente. Você não vai deixar essa serpente solta por aí. Você vai poder falar, arreda Satanás. Próxima coisa. Se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Bom, hoje todo mundo bebe veneno de todo jeito, né? Até a água que a gente toma é veneno.
né? Nem a água que a gente toma é água mais, né? Você lê lá no garrafão, lá está escrito assim, em 25 graus Celsius, pH 7. Lá na fonte, quando eles tiram, mas aquilo vai para uma garrafa de plástico, é levado num caminhão com sol, viaja, quando chega na sua casa o pH já está 3. Está te matando, filho, né? Aí tem os crentes que não foram libertos dos vícios ainda, né? Então, eu sei que você vai duvidar do que eu vou falar, mas eu te prometo, tem crente que ainda bebe Coca-Cola. Tem. Bebe refrigerante, veneno puro, bebe. Tem gente que come um pastel e toma Coca-Cola. Ixi, parece que eu ouvi uns crentes falando assim, e é bom. Bom, isso foi só uma brincadeira. Mas, deixa eu te falar uma coisa. Nosso mundo está cheio de veneno. Nossa atmosfera está cheia de veneno. A nossa cultura está cheia de veneno. Nós já aprendemos que o curso desse mundo é regido por Satanás. Lemos agora em Efésios 2:2. Nós vimos que é Satanás que está regendo aí os filhos da desobediência. Então, é Satanás regendo a moda, como se veste, o tipo de roupa que se usa. É Satanás regendo tudo, regendo os costumes, regendo a cultura. Satanás está no meio de tudo, desse sistema onde você não vale o que você vale o que tem, você vale o que veste. E tudo isso aí, Satanás está regendo essa coisa toda. É uma atmosfera envenenada. Muito envenenada, muito, muito envenenada. E quem faz uso da internet, sangue de Jesus tem poder. Não é? Eu oro que você, no Instagram, não seja um consumidor, seja um formador de conteúdo. Gente que produz aquilo que edifica. Mas não consome aquele troço, não. Eu tenho aprendido uma coisa, e eu tenho praticado, mas eu já estou determinado assim que eu vou praticar isso 100%. Para a glória de Jesus eu nem tenho precisado, mas deixa eu te falar uma coisa. Eu estou bem convencido que a maior parte das discussões, contendas entre casais é por envenenamento do ambiente. Às vezes você que é casado já passou por isso. Você está bem? Está tudo bem. Sua esposa também está tudo bem. Você chega do trabalho, tudo bem. E de repente, o seu cônjuge, ele entorta a cara. Ele te dá uma resposta e você fala, meu Deus, de onde veio isso? Estava tudo tão bem até agora, de repente eu tomei uma invertida. Eu tenho aprendido a dobrar os meus joelhos e orar. E falar, Senhor, tua palavra me promete. O veneno não me fará mal. E eu quero orar agora, em nome de Jesus. Livra-nos de todo envenenamento da atmosfera que vivemos. Eu quero lembrar e declarar a tua palavra. Eu tenho o fruto do Espírito. A minha esposa tem o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, em nome de Jesus, dentro da minha casa, a atmosfera é santa, limpa, pura. E de repente você abre os olhos, sai do lugar de oração. Quando você chega lá fora, seu cônjuge está sorrindo. Você fala, ele é bipolar? Não. Ele está debaixo da ação do Espírito de Deus. Quantos são homens e pais aqui? Fala aleluia. Põe em ordem a sua casa. Está vendo esse homem que eu pedi para ficar de pé? Fica em pé de novo. Esse homem nunca teve um celular na vida. Nunca teve. Põe ele para conversar com outro da idade dele. E você vai ver a diferença. Os professores, não são diretores, coordenadores das escolas sempre me chamam. O que esse menino tem? E ele está totalmente fora do sistema. Ele é focado, concentrado, calmo.
manso. O que ele tem? Eu vou te falar o que ele tem, mas também eu vou te falar o que ele não tem. Ele não tem um celular. Nunca teve. Você que é adolescente, quebra esse negócio só. Você que é pré-adolescente, esse negócio está destruindo sua mente, está acabando com a sua cabeça. Não sou eu que estou dizendo isso, não. Os psiquiatras estão dizendo, os psicólogos estão dizendo, os pedagogos estão dizendo, os neurocientistas estão dizendo, pelo amor de Deus. Neurocientistas estão dizendo que o uso do celular faz mais mal do que cocaína para uma criança. É uma coisa impossível. Bom, ele nunca teve, o fruto está aí. Hoje ele é adulto, tem a vida dele, ele pode ter. O que ele quiser, ele pode ir lá e comprar. Pergunta a ele se ele quer. Até hoje não foi. Vai amanhã? Pois é. Agora, você que é pai, eu ia falar uma coisa, mas eu acho que era muito bravo que eu ia falar. Ah, vocês gostam de pastor bravo, é? Então eu vou falar. Com muito amor e carinho. Papai e mamãe, deixa de ser preguiçoso. Porque seus filhos estão ficando doentes, porque você tem preguiça de discipular o seu filho e entrega um negócio desse na mão dele para distraí-lo. Porque ele não te dá trabalho, porque ele não chora, ele fica lá distraindo, olhando essa porcaria. E sabe o que eu tenho visto? Meninos de 10 anos viciados em pornografia. Porque você acha que esses aplicativos de rastreamento funcionam, né? Você acha que você sabe tudo que seu filho está vendo. Ô Zé, seu filho vai para a escola, tem outra conta, com outro nome, e fica vendo pornografia com os meninos na escola. É ou não é, Arthur? Guarda a sua casa. Aí você não sabe, porque tem tanto problema. No seu casamento, na sua casa. Meu Deus do céu, a atmosfera está contaminando a sua casa, a sua família, por isso que as coisas não andam. Cuida da sua casa, varão. Agora, deixa eu te explicar como é que esse negócio de envenenamento funciona. Gênesis 19, versículo 8. Ló disse assim, ó, tenho 2 filhas. Filhas o quê? Virgens. Eu vos trarei. Tratai-as como vos parecer, porém nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção do meu teto. O que está acontecendo aqui? Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, Deus avisou a Abraão e ia salvar Ló, tirar Ló de Sodoma e Gomorra. Você lembra da história? Quando a destruição veio, você lembra? Então Ló estava saindo com a família dele, tem até a história muito famosa, né? Da mulher dele que olhou para trás. Você lembra o que ela virou? Não, ela virou o pescoço, mas ela se tornou uma estátua de sal. Foi só uma brincadeira. Então, antes dos anjos tirarem, os anjos vieram a Sodoma em forma corpórea, como de um homem, para que Ló pudesse vê-los e ouvi-los, porque eles precisavam tirar Ló de lá. E anjos podem fazer isso, tá? Muito bem. Quando os anjos chegaram lá em forma de homens, aquele lugar era tão pervertido que os homens queriam pegar à força aqueles homens da casa de Ló para ter relações sexuais com eles. Mas você vai ver em toda a Bíblia o princípio da hospitalidade, e que na hospitalidade você se torna responsável pelo hóspede. Então Ló fez uma coisa um pouco errada, mas ele tinha a obrigação de proteger os hóspedes, então ele falou, eu entrego para vocês minhas 2 filhas virgens, para proteger eles. Bom, os homens não quiseram, o jeito de Ló era horrível de resolver, então Deus resolveu do jeito dele. Os anjos foram lá na porta e feriu todos aqueles homens, ficaram cegos. Agora, essas 2 filhas virgens, depois foram tiradas de lá pelos anjos, junto com Ló. E eles foram para um lugar deserto, numa caverna. Fala comigo, por favor, filhas virgens. Eu estou tão feliz que hoje eu vou poder pregar por umas 4, 5 horas. Quando elas estavam lá com o pai naquela caverna, né, Sodoma, Gomorra tinha sido destruída, não tinha mais pessoas ao redor delas.
olha o que aconteceu. Versículo 31 do mesmo capítulo. Então, a primogênita disse à mais nova, à mais moça: nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, façamo-lo beber vinho e deitemo-nos com ele e conservemos a descendência do nosso pai. Meu Deus do céu, como que um pensamento tão pervertido pode nascer na mente de duas virgens? Quer a resposta? Envenenamento da atmosfera do ambiente que elas viveram. Você está comigo? O envenenamento é uma coisa muito séria, mas a Bíblia nos garante que esse envenenamento não vai nos fazer mal algum. Agora, veja bem, tem um se no início, se beberdes. Ali não está falando para você sair pegando o envenenamento e bebendo para ver se Deus te protege. Isso é, de novo, isso é tentar o Senhor teu Deus. Mas se por acaso você entrar em um ambiente, fala comigo, se você tem que passar lá, se você tem que ir lá naquele ambiente que é tóxico, que é contaminado, mas você tem que ir, esse veneno não vai te fazer mal. Mas veja bem, escolha o lugar que você anda. Escolha com quem que você anda. Você acha que você simplesmente está imune? Deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Nós podemos ser totalmente corrompidos. Nós temos que escolher aonde andamos, com quem andamos, o que fazemos. Você está entendendo? Isso é muito importante. Homens de Deus estão perdidos porque não souberam escolher com quem andar, aonde andar. Isso é importantíssimo para você. Viva livre do envenenamento. Agora, se você, por exemplo, trabalha num ambiente onde o seu patrão é tóxico, fala palavrão e aquele monte de palavra feia e xinga todo mundo, eu vou te dizer, aquilo não vai contaminar você. Você vai ser luz de tal forma lá que você vai mudar o ambiente. Esses dias eu estava num grupo de WhatsApp e um cara mandou uma mensagem lá e ele falou um palavrão na mensagem daquele grupo. Obviamente não era um grupo da igreja, né? Uma outra pessoa mandou um áudio respondendo o áudio dele, falou assim: ei, respeita, o Gilson está aqui. Ninguém sabe que eu sou pastor lá. Ninguém. Você tem que ter um bom testemunho. Você tem que se dar o respeito. Você tem que ter uma nova linguagem. Eu estou falando bem pausadamente porque eu prometi que eu ia demorar. A última coisa. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Traz um enfermo aqui, chama uma criança e fala com a criança. Jesus disse que se você impor as mãos sobre esse enfermo, ele ficará curado. O que você acha que a criança vai fazer? Vai impor as mãos? Por isso nós devemos ter fé como eles. A Bíblia não é complicada, a Bíblia é muito simples. Nós só temos que praticar. Crente não é aquele que crê que a palavra é a verdade e que Deus existe. O diabo crê nisso também. Crê e treme. No entanto, nunca deixou de ser diabo. O verdadeiro crente é aquele que pratica a palavra. Presta atenção nisso. Adquirir uma promessa é uma questão de obediência pela fé. Não é apenas uma questão de fé. É obediência pela fé. Então nós temos que obedecer pela fé para adquirir as promessas. Amém ou não? Amém.
Então, é fazer o que Deus nos ordena fazer, esperando que Ele faça o que diz que faria. Ih, você não entendeu nada. Vou falar de novo. É fazer o que Deus nos disse para fazer, esperando que Ele faça o que disse que faria. Deixa eu tentar esclarecer esse negócio para você. Noé construiu uma arca num lugar seco, que não era rio, não era mar, não era nada, num lugar seco, que não chovia. Você consegue imaginar uma coisa mais ridícula? Você constrói uma arca que tem 150 metros, lá no alto da montanha, no Crato. Ridículo, né? Quando Deus te mandar fazer o ridículo, você faz, porque Ele fará o sobrenatural. Então nós temos que saber isso. Noé construiu a arca. Deus mandou o dilúvio. Moisés estendeu o cajado. Deus abriu o mar. Josué rodeou as muralhas de Jericó. Deus fez as muralhas cair. Elias feriu as águas. Deus abriu o rio. Eliseu julgou o madeiro no rio. Deus fez o machado de ferro flutuar nas águas. Naamã desceu, mergulhou 7 vezes no rio. Deus fez ele ser curado da lepra. Você está comigo ou não? Então, quando Deus nos manda impor as mãos, você fala, pastor, que coisa ridícula. Eu vou impor as mãos, faço o ridículo, Deus vai fazer o sobrenatural. A fé verdadeira é obedecer o que Deus nos mandou fazer, esperando que Ele faça o que disse que faria. Então nós só impomos as mãos. E a Bíblia diz, em meu nome expelirão demônios. Em meu nome falarão novas línguas. Pegarão em serpentes. Se beberem algumas coisas mortíferas, não lhes causará dano algum. E imporão, se imporem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Em meu nome. Então você só impõe as mãos e fala, em nome de Jesus, o Cristo, fique curado. E é só. Faça o que Deus te manda e espere que Ele faça o que prometeu. Muitas pessoas querem limitar a fé aos sentimentos. Então, existem pessoas que recebem cura e recebem mesmo. Mas quando chegam em casa, elas sentem uma dor. E elas falam, não fui curado. Acabou a cura. Você tem que perseverar na cura. Crer somente. Eu recebi imposição de mãos, eu estou curado, ponto final. Às vezes a cura manifesta na hora, às vezes manifesta. Mas Jesus orou por um cego que antes de Jesus orar ele estava cego. Depois de Jesus orar, ele estava cego e cuspido e com barro na cara. E cego. Porque Jesus cuspiu na terra, fez barro, lama, com cuspe e terra e passou no olho dele. E ele voltou a ver? Não. Aí sabe o que Jesus falou com ele? Agora vai e lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Agora o homem saiu da presença de Jesus, cego, cuspido e sujo de barro, e foi para o tanque. Sem nenhuma cura manifesta. Mas ele perseverou em obedecer à palavra de Deus. Chegou lá no tanque, lavou os olhos e voltou vendo. Então você pode sentir, mas procure quantas vezes no Novo Testamento. Sentir é pré-requisito para qualquer coisa. Sabe quantas vezes? Nenhuma. Você não tem que sentir nada. Você tem que crer. Se você sentir é um bônus.
Se você não sentir, você não perdeu nada. Mas você tem que crer. Amém? Quero convidar você a ficar de pé. E eu quero só te lembrar isso. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados.